Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Luiz Camino. Ele é sargento do Corpo de Bombeiros, vai falar bastante aqui pra gente dos primeiros socorros. Sargento, muito obrigada, é uma alegria ter você aqui. Boa tarde, Denise. Eu que agradeço o convite de estar de novo aqui na Rede TV e vamos bater o nosso papo hoje sobre primeiro socorro. É um assunto que eu não me canso e as perguntas também não param, né, de chegar. Então, já conduzi várias entrevistas aqui sobre primeiros socorros e a gente sempre aprende uma coisa diferente, né? Uma situação, como a gente não é o nosso dia a dia, de repente, socorrer as pessoas, a gente esquece de alguns detalhes que são fundamentais. Então, para começar, sargento, queria aproveitar, a maioria das situações do dia a dia acontecem dentro de casa e a gente não pode imaginar que a nossa própria casa pode fazer com que as pessoas caiam, se queimem, não é verdade? É verdade. O Corpo de Bombeiros ele também tem um número grande de atendimento, não só o Corpo de Bombeiros como o SAMU, né? Tem um número grande de atendimento com ocorrências envolvendo acidentes em residência. Então ali a gente tem uma série de cuidados que devem ser tomados, temos alguns problemas que são fáceis de evitar, mas muitas vezes por um descuido, uma falta de atenção, acaba ocorrendo um acidente grave e às vezes podendo levar até a óbito. Então eu pensei em algumas coisas aqui antes do programa começar que acontecem em casa e aqui eu acredito que queimaduras, então a gente tem crianças de repente na cozinha, as mães querem ter os filhos sob o olhar, né? Então levam esses filhos para a cozinha, mas a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, e não só as mulheres, os homens também, tanta coisa ao mesmo tempo dentro da cozinha, tem tantas panelas, não tem nem mais espaço ali para, não tem boca livre do fogão, né? Então está muito ocupado ali. Um segundo é suficiente para uma criança esbarrar, a panela virar, e aí você tem um cenário muito triste de uma queimadura. Isso mesmo. Como é que a gente sabe se é uma queimadura? Que grau de queimadura é essa? Ótimo. O que pode fazer e o que a gente não deve fazer de jeito nenhum? Maravilha, vamos lá. Na verdade, o grau de queimadura nós temos primeiro grau, segundo grau ou terceiro grau. E conforme vai aumentando esse número, a gravidade aumenta junto. O primeiro grau é aquela queimadura onde nós só temos ardência, uma vermelhidão, uma ardência. O segundo grau nós já temos bolhas, né? Além da vermelhidão, além dessa ardência, nós temos bolha. E no terceiro nós já temos uma deformidade maior, né? Onde você já tem aí a queima de tecidos mais profundos e isso aí, essa gravidade vai aumentando e o cuidado também deve ser maior. Muitas pessoas têm alguns mitos, né? Então vamos desvendá-los hoje. Primeiro, não devemos passar nenhum tipo de produto a não ser água corrente. É a água que vai aliviar essa dor. Então muitas pessoas falam pasta de dente, clara de ovo, borra de café. Já ouvi de todos os tipos, as várias coisas e ideias que as pessoas vão criando de como fazer esse tipo de tratamento. Nós não recomendamos. O Corpo de Bombeiros, os médicos, nós recomendamos apenas água corrente, a água ali da torneira que vai resfriar aquele local e rapidamente, dependendo da extensão dessa queimadura, porque aí é que nós temos a gravidade, o quanto ela queimou desse corpo, né, se for pequeno, se for localizado, ou a porcentagem que ela queima, isso vai agravando a situação da vítima. Então não é só o grau da queimadura, e sim a quantidade. Às vezes você tem uma queimadura de segundo grau, mas numa quantidade do corpo muito grande, e isso pode levar a um risco muito grave. Essa pessoa tem que ser socorrida imediatamente. Mas o principal é isso, a água corrente no uso de uma queimadura residencial. Só água corrente. Só água corrente. Sargento, eu tive também um episódio de queimadura com vapor aí de uma panela, não ficou nenhuma cicatriz, não ficou nenhuma marca, nada, mas no decorrer ali do processo, né, você vai pondo um pouquinho de água fria, às vezes mergulhava numa água ali com um pouquinho de gelo para aliviar a dor. Sim. Tudo bem o gelo, não tinha sido nada muito extenso nem grave, nada disso. Okay. Pode depois comprar uma pomada que é para queimadura e fazer isso, né, de maneira ali caseira, sem ir para o hospital? Na verdade, o recomendado é pelo médico, né? Sempre usar o medicamento que o médico está recomendando. Tá. Então,
Eu passo pelo médico, verifico qual é a pomada. Essas queimaduras mais simples, geralmente, nós encontramos com uma certa facilidade pomadas que já são indicadas, tal, mas o ideal sempre é ter o conselho médico, o conhecimento de um doutor ali, para poder nos dizer o que deve ser feito. Então, nem remédio sem orientação, nem clara de ovo, nem borra de café, não, nada disso. Exatamente. E aí passa no cabelo, tem gente que fala, passa no cabelo. Passa no cabelo. Esse aí é o mais comum, é rápido. Já vi muitas pessoas acontecer. Queimou, ela rapidamente dá aquela passadinha no cabelo. Talvez psicologicamente deve fazer um efeito maravilhoso. Mas uma dica, eu acho que a gente podia acrescentar, Denise, quando você falou em questão de acidentes domésticos, né, os cuidados principalmente com crianças, né, e aí você está falando dos adultos também. Hoje o homem também está participando bastante da cozinha, né? Sim. E aí no caso nós temos a questão dos cabos de panelas voltados sempre para dentro. Um cuidado básico, né? É um cuidado básico, mas que muitas vezes naquela correria a pessoa acaba esquecendo. E aí nós temos um número até grande de acidentes desse tipo. A criança está passando, ela pega nesse cabo, então ela bate e a panela vem para cima. A correria do adulto, que muitas vezes está se movimentando e acaba esbarrando também nessas panelas. Então a gente tem que ter um cuidado aí a mais. E saber também qual é o utensílio que você está usando, né? Porque tem panela, sargento, que o cabo esquenta. Conforme a panela esquenta, o cabo também esquenta. E o cabo é para ficar frio, né? Porque é como a gente vai carregar. De repente é um trajeto muito grande que teria que fazer, fez tudo direitinho no processo, mas não aguentou ali a quentura da panela e você pode provocar um acidente. E aí o pessoal costuma usar aquela luva. Tem uma luvinha que protege e tudo mais. Uma coisa que eles esquecem é assim, às vezes esse cabo, ele retém esse calor, ele coloca a luva mesmo assim, dependendo da distância, ele esquenta e ele esquece que a outra mão está sem luva. E muitas vezes um reflexo natural dessa pessoa é com a outra mão tentar proteger a queda. E aí ele tem a queimadura na mão que está desprotegida. Então aí nós temos uma pequena dica, se possível coloque nas duas mãos. As luvas então nas duas mãos. E prestar atenção, porque na verdade a gente está sujeito a essas queimaduras o tempo todo, né? O tempo todo, exatamente. Sempre tem algum risco. Então, e conforme a gente faz mais desatento a gente fica. Engraçado, você sabe uma né? coisa engraçada? Outro dia nós fomos atender uma ocorrência de queimadura e até um pouco mais grave, onde acho que a mãe, era até o pai, que estava fazendo a hora do almoço, fazendo o almoço, tudo, e quando ele terminou, ele retirou todas as panelas, tudo certinho. Ele só esqueceu que o gradil de proteção em cima ainda estava quente. E aí a criança não sabia, ela encostou. Ela encostou o braço todo. E aí ele estava ainda quente e teve uma queimadura até um pouco grave, porque ela grudou um pouco, tudo, e aí a situação foi um pouco grave. Quando gruda, a situação fica mais complicada, e nós temos o vidro, né, de proteção, que geralmente a maioria não usa. Que poderia... A gente fica com medo, né, de quebrar o vidro. Não, mas está preparado, né, para suportar a temperatura. Esse calor. A nossa própria casa também, a gente gosta de deixar tudo bonitinho, né? Então põe um tapete, a criançada dentro de casa espalha um brinquedo, não, né? Vários brinquedos. Muitos. E aí, de repente, isso aí pode causar acidentes nas próprias crianças. Isso. E em idosos também, sargento? Crianças e idosos são um público mais frágil nessas situações? São. Eles sofrem um pouco mais com essa situação. A questão da criança, que é ainda muito pequena, o tapete ou qualquer coisa é um obstáculo para ela. Então, esse obstáculo pode agravar uma situação, ela pode tropeçar e ser uma vítima que nós chamamos de vítima de queda da própria altura. Quando você está andando e você sofre uma queda, que pode acontecer com qualquer um de nós, até inclusive na rua, mas nós temos a questão tanto da criança quanto do idoso agravado dentro da residência por tapetes, móveis que estão no meio do caminho. Quando a gente fala numa criança, a gente sabe muito bem que a criança é um pouco mais elástica, né, digamos assim. Quando ela sofre uma queda, muitas vezes não se torna tão grave. Quando a gente passa isso para o idoso, aí complica um pouco mais, né? Porque aí nós temos a questão dos ossos um pouco mais fraco, um pouco mais frágil, e aí com a idade isso vai piorando. Uma queda de um idoso muitas vezes está associada a uma fratura, e às vezes uma fratura grave. Então a gente não pode deixar essa residência, a gente tem que deixá-la preparada para aquele idoso e para aquela criança que também mora na residência.
Aliás, hoje tem pessoas que trabalham fazendo essa vistoria dentro de casa, saber se é uma casa segura, né? Isso. Tem alguns equipamentos até para colocar em banheiro, porque banheiro também é perigoso, né? Bastante, bastante perigoso. Agora você tocou num assunto interessante. O banheiro, tanto para a criança e para o idoso, hoje em dia nós temos equipamentos próprios para aliviar qualquer tipo de problema, para realmente ajudar. Né? Idosos que já estão adoentados, às vezes acamados e precisa de ajuda de uma outra pessoa, até num banho, até usando por uma necessidade, alguma coisa assim, você tem aparelhos próprios que facilitam a vida deste idoso. A mesma coisa acontece na criança, que aliás tem que ser supervisionada o tempo todo, porque é como você falou, 1 segundo aconteceu. Criança é muito rápido. E é tão curioso porque em hotéis, né, você tem telefone no banheiro. Sim, é verdade, isso mesmo. No caso, até para pedir uma ajuda. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, a Lucile Cavalcante, nossa telespectadora, sempre participa conosco. Um beijo para você, Lucile. Ela faz uma pergunta que tem tudo a ver com esse momento da nossa entrevista e ela levanta uma outra questão, aliás, ela não levanta, mas quem vai levantar sou eu, que também é muito interessante e é a nossa dúvida, sempre. Quando um idoso leva uma queda, é seguro levantar a pessoa ou chamar o SAMU? Essa é a pergunta da Lucília. Aí eu emendo, chama o SAMU ou chama os bombeiros? Ah, maravilha. Ótima pergunta, vamos lá. Existe uma distribuição nessas funções, né, digamos assim. O SAMU, a ideia da criação do SAMU foi exatamente para suprir a necessidade de casos clínicos. Nós já vamos explicar um pouquinho isso. E o bombeiro, no casos traumáticos, ou seja, que envolve traumas. Toda vez que a gente fala em trauma, a gente tem que associar isso a pancadas, a quedas, mas aí nós temos também o caso da parada cardíaca, que não é um trauma, mas que o bombeiro também atua. Porém, nós sempre trabalhamos em conjunto. Então, você tem um SAMU de uma pessoa que está dentro da residência, ela é diabética. Aí teve uma crise diabética, um problema de hipoglicemia, como a gente chama, ou hiper, não importa. Pressão alta, pressão baixa, como é conhecido, são casos chamados casos clínicos. E a maioria das vezes eles são indicados para o SAMU. Até porque na viatura do SAMU, naquela ambulância, nós temos auxiliar de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos. Essas pessoas são profissionais habilitados para fazer uma intervenção um pouco mais avançada do que o bombeiro. O bombeiro não faz o tipo de intervenção que eles fazem. O bombeiro ele é um socorrista. Então, ele não faz o que nós chamamos de manobras invasivas. Ele não vai te aplicar uma injeção, nada disso. Porém, o SAMU vai, porque eles têm pessoas que podem atuar dessa forma. Vamos lá, então, respondendo a pergunta da nossa ouvinte aqui, né? Ela fala na questão do idoso. Se ele é vítima de queda, ele é trauma. Então, o mais indicado seria Corpo de Bombeiros. Muitas vezes as pessoas ligam para os dois, e quem chegar primeiro está ótimo, né? Eles acabam ligando tanto o 92 SAMU quanto o 93 Bombeiro. E quem chegar primeiro acaba levando a vítima. Isso não é muito bom para a gente, porque você acaba ocupando duas viaturas. E muitas vezes você tem uma outra ocorrência que precisaria. Então, o ideal é você usar apenas aquele meio que realmente vai te ajudar. No caso de trauma, nós temos o Corpo de Bombeiros através do 93. É lógico que nós não devemos mexer nessa vítima. Então, aqui vai a primeira dica, né? Vítima de trauma, a gente não mexe. A gente procura deixar essa pessoa imóvel, pede para ela não levantar, certo? E aí sim, chama o socorro e aguarda esse socorro. É que, às vezes, o que a gente precisa é dessa orientação, dessa palavra, né? Que aí o bombeiro chega rapidinho. Isso. E você consegue, então, essa informação, essa orientação. Quando é que você consegue passar? Porque tem um trabalho também muito bonito que é feito pelo telefone. Casos que ficaram também muito famosos. Não dá tempo de você chegar, né? Então, casos que não daria tempo do bombeiro chegar, por mais rápido que vocês cheguem, né? Como que é isso? Quando é que você passa uma informação pelo telefone? Como é que a gente tem que estar preparado? Porque até as crianças hoje, os pais vêm trabalhando muito isso, né? Então, você sabe o endereço de onde você está agora? Então, retoma o endereço, né, para dar detalhes. Fala quantos anos você tem, onde é que você está, fala sério, né? Sim. Tá na casa da vovó? Lembra o endereço? Então vamos retomar antes de deixar você aqui. Qual é o endereço daqui, né?
Isso Os pais têm trabalhado isso é uma isso grande também. ajuda. Você quer ver quando a gente tem um número enorme de crianças perdidas? É na praia, na época do verão. E aí nós temos um trabalho do GBMAR, que é o Grupamento Marítimo, onde eles têm já os bombeiros treinados, inclusive, para recepcionar essas crianças, né? Precisamos de apoio de outros órgãos, porque muitas vezes você não pode deixar um bombeiro guarda-vidas preso a uma criança e alguém se afogando. Então nós temos apoio, às vezes, dos escoteiros, nós temos algumas entidades que nos ajudam também com isso. Mas o que acontece? A criança, ela pode procurar no verão o guarda-vidas daquela região, que ela vai receber uma pulseira. Ótimo. E essa pulseira serve para identificação. Os pais e as mães, ou tio, tia, não importa, o adulto que está com uma criança na praia, ele fica muito nervoso quando a criança some. E às vezes a criança está até próxima, mas no meio daquela confusão ele já está tão nervoso que ele não vê aquela criança. Então, aquilo que você acabou de falar é essencial. Orientar a criança, ela saber como falar, o endereço, o telefone, nome do pai, nome da mãe, identificá-lo com facilidade. Então, isso daí nos ajuda muito. Até porque as crianças são muito espertas, né? Bastante. Então, se alguém sofre uma queda ou tem uma situação que precisa que ligue para o socorro, sim. Se a criança souber falar firme, né? Porque também tem questão de trote, que é super triste, que acontece bastante. E tem uma campanha muito grande para que as pessoas não façam isso, porque você acaba tirando a ajuda aí de alguém que está precisando. Mas, enfim, a criança que sabe falar, olha, tem uma emergência aqui, minha mãe caiu, minha avó caiu, o endereço é tal, isso aí já ajuda bastante também. Nós tivemos um caso agora, não faz tanto tempo, acho que foi no começo desse ano, porque é engraçado, você perguntou da questão do telefone, né? Eu fiquei 21 anos na rua, e esse último ano eu estou trabalhando exatamente na Central de Operações do Bombeiro. Ótimo. Então hoje eu sou uma daquelas pessoas, né, que a gente fala por telefone. Nós temos uma equipe bem treinada no Corpo de Bombeiros, né, que faz esse tipo de orientação. Então você tem bebê engasgado, as famosas convulsões, que o pessoal fala muito, epilepsia, que é uma doença que causa convulsão. Então tem várias coisas que você pode gerar a ocorrência, como a gente fala, ou seja, eu vou lá, vou começar a pôr no computador tudo aquilo que a pessoa está me falando, e aqui vale uma dica para o seu telespectador, a pessoa que está nos assistindo agora, a calma, ela faz a total diferença. Eu sei que é muito difícil isso, naquele momento, mas todas as informações que você passa para o Corpo de Bombeiros faz com que a gente que está lá comece a imaginar um cenário daquela ocorrência. Então aí vale para o incêndio, para o salvamento, para um afogamento. Quanto mais informações você dá, pontos de referência, o que você está vendo, até a cor da fumaça, para a gente faz uma diferença. Do que nós vamos mandar de viatura, como é que nós podemos te atender, e a orientação por telefone faz parte do nosso dia a dia. Eu estava te falando que no começo desse ano nós tivemos uma menina, e ela acompanha a mãe e sabe que a mãe tem uma doença que seria a epilepsia, que causa diversas convulsões. Ela pegou o telefone e começou a falar. No começo, parecia um trote de uma criança. Quando ela começa a falar, o bombeiro fala, mas cadê sua mãe? Aí o bombeiro, com a experiência, falou, não, isso não é trote. E ela começa a dar detalhes dessa ocorrência. E aí o bombeiro, por telefone, foi orientando tudo que ela podia fazer. Nesse momento que ele está orientando, a viatura já está a caminho, ela não fica parada a ocorrência continua, que a gente fala, ou seja, a viatura está... E ele continua no telefone. Ele continua no telefone orientando. E essa mãe foi salva por causa dessa criança, que soube passar todas as informações. E da experiência do bombeiro para ter certeza de que não se tratava de um trote, Isso não mesmo. Perder também essa ocorrência achando que era um trote, né? E aí eu acho isso muito maravilhoso, porque uma coisa é você saber fazer, então você fala, não, pode deixar que eu faço. Outra coisa é você instruir um leigo a fazer algo que você sabe fazer. Mas você precisa passar, o passo a passo ali, que o leigo, ele não sabe um posicionamento, né? Primeiro faz uma coisa, depois faz outra, e manter a calma. A gente já teve a oportunidade de ouvir algumas gravações que ficaram até bem famosas aí na mídia, onde o bombeiro que está do outro lado da linha fala, tem alguém que está mais calmo para eu conversar, né? Porque isso realmente ajuda, né? Alguém que está ali com a emoção um pouquinho mais controlada, por mais difícil que seja, né? Faz total diferença.
Essa pessoa faz total diferença. Em todo caso de emergência, você ter tranquilidade, você tentar se manter calmo, é a diferença muitas vezes entre a vida e a morte. Né? Você poder respirar, você poder raciocinar no que você vai fazer, isso pode salvar a sua própria vida. Mas conforme você estava falando, eu dei um pouco de risada porque eu lembrei de mim. 21 anos na rua, sempre executando, sempre fazendo. Então, se alguém estava lá, uma parada cardíaca, eu ia com a minha equipe e nós íamos lá, tentava reanimar essa pessoa, é um engasgamento. Até que um belo dia eu me vi no telefone. Tendo que ensinar. E foi engraçado a minha postura. Eu praticamente queria entrar pelo telefone para chegar lá na pessoa e fazer. Então, eu tive que me controlar, eu tive que ficar calmo para que a pessoa que estivesse do outro lado entendesse o que eu queria. Mas para a gente também é uma transformação, que a gente sempre executou e agora eu tenho que ter a paciência pelo telefone. Perfeito. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, o sargento comentou um pouquinho aqui sobre o engasgo, né? E os engasgos acontecem, tem manobras que a gente pode fazer para ajudar a pessoa. E esse é o típico caso que não dá para esperar o socorro chegar. É isso então, no próximo bloco a gente vai entender um pouquinho como é que a gente identifica se a gente pode pedir a colaboração se é um idoso, tá? Ele está consciente, mas engasgado. A gente pede a colaboração dele, a gente faz a manobra, né? De repente é um idoso mais pesado, né? E o corpo fica mais mole quando você vai perdendo ali os reflexos, né? Isso com mesmo. o engasgo. No próximo bloco a gente vai entender. O sargento Luiz Camino vai explicar tudo para nós. Até já. Nós estamos de volta. Hoje Consulta ao Doutor fala sobre os primeiros socorros. E você que está em casa, você tem alguma dúvida? Então aproveita essa oportunidade de fazer a sua pergunta pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, também pelas nossas redes sociais. Vai lá no facebook.com/consultar o doutor, facebook.com/Denise Luque, corre para o meu Instagram também, @Denise Luque, que eu estou esperando a sua pergunta. Ela pode vir na última foto ou então através de mensagem particular. Hoje eu recebo o sargento do Corpo de Bombeiros, Luiz Camino. Sargento, vamos retomar aqui com os engasgos. Então, você deu um exemplo e o engasgo é uma situação que não dá para esperar o socorro chegar, né? E pode acontecer com todo mundo, mas especialmente em crianças e em idosos. Sim. Criança, né? A gente mais fácil, mais leve, você pode até pegar no colo. Se é um bebê, você carrega aqui no braço, né? Isso. Tem uma manobra que faz que eu vou pedir para o sargento explicar pra gente, mas o idoso, o corpo vai ficando mais pesado conforme a gente vai perdendo os reflexos também. É né? isso mesmo. Conta um pouquinho pra gente, sargento, por favor. O engasgamento, ele é uma situação bem complicada e, como você falou, não dá tempo de esperar. Até porque você está tirando da pessoa aquilo que ela tem de mais precioso, que é respirar. Né? Você está tirando o oxigênio, digamos assim. Tá? E aí nós precisamos atuar de forma rápida para essa pessoa não sofrer uma lesão que vai piorando com o passar do tempo, como você acabou de falar. Muitas vezes ela está consciente, mas ela está engasgada, ela está apontando que ela está engasgada, ela não consegue muitas vezes falar, você tenta falar e o fechamento é total, ela apenas faz sinal e conforme vai demorando, ela vai ficando mole até o ponto de desmaiar. Se você não desobstrui as vias aéreas, ou seja, se ela não volta a respirar, isso pode chegar lá na frente a uma parada cardiorrespiratória. E para isso nós precisamos tomar uma providência o mais rápido possível, que seria exatamente uma manobra chamada de manobra de Heimlich. A famosa manobra de Heimlich foi criada pelo Dr. Heimlich, né, que veio a falecer o ano passado, inclusive. Levou a vida inteira sem fazer a manobra dele, ele apenas inventou a manobra e no ano passado ele fez. Ele estava no asilo, já com 90 e poucos anos, se não me engano, se não me falha a memória, e uma senhora se engasgou. E lá dentro ele fez a manobra. Essa manobra, de que forma ela é feita? Vamos ensinar para o pessoal agora na televisão. Ótimo. Você vai pegar sua mão mais forte, fechar, e vai colocar nesta região, aqui, ó. Tá? Aqui nós temos um osso que dói, né? Ele é um pouquinho mais frágil,
que é chamado de apêndice xifoide, a pontinha do osso, e logo abaixo dele é onde eu vou colocar minha mão. Eu vou abraçar essa pessoa por trás, tá? E vou forçar fazendo o seguinte movimento, para dentro e para cima. Então eu vou fazendo um J, né? Como se fosse um J aqui ao contrário. Tá? Para dentro e para cima. Abraçando essa pessoa por trás, então, fazendo este movimento. Eu estou forçando para que aquele objeto estranho, para que aquilo desobstrua as vias aéreas dessa pessoa. Caso eu não consiga, vai acontecer aquilo que nós falamos, ela vai desmaiar. Então, para isso, eu tenho um posicionamento das pernas. Eu coloco uma perna na frente e outra atrás, tá? Abraço, porque caso ela venha desmaiar, eu tenho apoio para segurar. Ótimo. Se eu colocar as pernas paralelas, eu caio junto com essa pessoa. Então, meu posicionamento é uma perna na frente e outra atrás, mão mais forte nessa região. O pessoal tem vários apelidos para essa região, né? Boca do estômago, plexo solar, não importa. Tá. Essa região aqui é um pouco mais frágil, que na verdade até dói. Quando você aperta, ela é um pouco frágil. É ali mesmo. Tá. Você vai forçar para dentro e para cima, até sair esse objeto da pessoa. Caso não saia e ela venha desmaiar, você vai colocar essa pessoa no chão, olhando para você, tá? Ela vai estar olhando, logicamente ela está desmaiada. Você vai subir e fazer o movimento da mesma forma, para dentro e para cima, até desobstruir as vias aéreas. Agora, se ela entrar numa parada cardiorrespiratória, por enquanto ela só tem uma parada respiratória, ela parou de respirar. Se entrar na cardio também, aí você vai mudar o procedimento, porque você vai fazer o que nós chamamos de uma reanimação cardiopulmonar, que o pessoal chama vulgarmente aí do boca a boca. Tá. O pessoal costuma falar boca a boca, que também não se usa mais. Tá. O primeiro instinto, talvez o reflexo da pessoa, seja tentar alcançar esse objeto ou outra pessoa, pedir para quem está engasgado abrir a boca e alcançar. Geralmente não se consegue, com a própria mão, encontrar esse objeto, né? Isso mesmo, é interessante a sua colocação, Denise. Muitas pessoas acham que o engasgamento ele vai acontecer de uma forma que eu olho, está fácil. A maioria não acontece dessa forma. A maioria ele acontece numa região que não é mais visível e também difícil de se alcançar. Então aí se faz necessário a manobra de Heimlich. Outra coisa que é muito comum do leigo fazer, e aí eu quero saber se tudo bem ou se isso pode piorar, é o famoso tapinha nas costas. Eu passei por essa situação quando era criança. Eu sempre fui muito guloso e engoli uma carne e quem salvou de novo a minha vida foi minha mamãe, né, que estava do meu lado sentada. Ela não sabia a manobra de Heimlich, mas lutava karatê, que era uma beleza. Então ela bateu bastante nas minhas costas até que aquela carne saiu, mas não é o recomendado. Tá. Durante muitos anos as pessoas usaram esse tipo de bater nas costas, de tentar forçar a saída, mas hoje a gente conhece a manobra de Heimlich e sabe que ela é muito mais efetiva, ela funciona muito melhor. Tá. Se é um bebê? Aí a manobra vai mudar. Tá. Nós temos, é um pouco mais complexo da gente estar explicando aqui, sim, mas de uma forma básica, você vai pegar esse bebê olhando para você, né? Então vamos imaginar que ele está com a cabeça na sua mão, os bracinhos caídos e o corpo bem na sua frente. Você vai tentar forçar da mesma forma que nós fizemos. Com 2 dedos suficientes. Com 2 dedos. Tá. Né? Olhar na criança, se você consegue fazer uma busca cega com o dedinho, se de repente é algo que está, no caso da criança, mais superficial, tá? E se caso não conseguiu, você vira ela ao contrário, passando para o outro braço. Agora ela está com o rostinho voltado para a sua mão e você vai pegar entre as omoplatas e dar pequenas pancadas. Nós temos que tomar muito cuidado com essa pancada, porque nós estamos falando de um bebê. Então, às vezes, a pessoa está tão nervosa, ela quer desobstruir que a pancada se torna um pouco exagerada. Então, nós temos que controlar essa pancada, 5, e aí eu volto de novo e sempre olhando para ver se não saiu o objeto. Tá. Criança chorou, tá tudo certo? Criança chorou, já sabemos que ela está respirando. Tá joia. Numa situação qualquer, que a pessoa caiu, ou você acha que ela está desacordada, como é que a gente checa os sinais vitais da pessoa, sargento? Vamos lá, você chegou num ambiente muitas vezes e você não viu, não presenciou o que aconteceu. Uhum. Então, às vezes você pode presenciar um acidente, então você já tem todo o histórico, você viu aquilo que aconteceu, ou então não.
Você entrou naquele ambiente e de repente tem uma pessoa caída, alguma coisa que você não viu, não sabe o que é, não sabe se ela foi acometida apenas de um mal súbito, se ela tem alguma doença, se ela caiu de algum lugar. Então, meu primeiro procedimento, que é engraçado que eu vou falar agora, é se proteger. Como assim? Olhe para esse ambiente se ele não está causando nenhum problema para você também. Quer um exemplo típico disso aí, Deni? Às vezes nós temos trabalhadores que executam serviço em poço, algum lugar assim. Lá, às vezes, emana gases. A pessoa desmaia. O que faz o outro trabalhador? Desce para tentar salvar aquela pessoa. Aí são dois. Aí vem o terceiro e assim vão ficando lá. Então, o ambiente está seguro? É um lugar que eu conheço? Tá, aí sim eu vou tentar acessar essa pessoa. Cheguei nessa pessoa, de imediato eu não posso movimentá-la. Eu não posso movimentá-la. Tá? Eu tenho que ajudar. Até porque eu não sei se ela sofreu uma queda. Então eu já chamo um socorro, peço para alguém, olha, já vai chamando o SAMU, já vai chamando o Corpo de Bombeiros e eu verifico os principais sinais. Já você conta pra gente quais são esses principais sinais, se a gente tem que chamar a pessoa. Como é que faz quando a gente nem sabe o nome da pessoa? Tem alguma estratégia? Ou o sargento vai explicar para nós? A Maria, nossa telespectadora, está na linha, fala conosco de Maceió, Alagoas. Oi Maria, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Denise? É um prazer falar com você de novo. O prazer é meu, Maria. Ligue sempre. Ontem eu tentei tanto, mulher, e não consegui. Que pena que ele tinha umas perguntas para fazer para o hospital, mas fica para a próxima. A gente vai ter outra oportunidade, com certeza, Maria. Vou ficar feliz de poder te ajudar. Tá certo. Mas eu tenho, assim, umas duas perguntas para fazer para o sargento. Ele falou agora há pouco de queimadura e falou de engasgo, mas eu quero falar assim, fazer perguntas em situações diferentes. Por favor, por favor. Veja só, a minha mãe, ela é idosa, tem 85 anos, e ela é portadora de uma doença degenerativa, que é a doença de Huntington. Tá. Então a minha mãe não fica mais em pé, ela fica sentadinha e coisa e tal. Você tem que a gente cuida dela direitinho. Tá. Mas essa manobra que o sargento estava falando, num caso de engasgo, isso acontecendo com a minha mãe, como é que faz uma manobra desse tipo no paciente que não fica em pé? Com ela sentada, essa manobra pode ser feita, por exemplo, com o paciente sentado? Tá. E, por exemplo, de vez em quando ela tem náuseas, para evitar que ela se engasgue, né? Tipo assim, ela está tendo aquela náusea, vontade de vomitar, massagem nas costas resolve? Tá. Impede dela se engasgar. Agora, outra coisa que eu quero perguntar sobre queimaduras é uma situação diferente. Por exemplo, de repente alguém se acidenta com álcool, que sempre acontece isso, aí o álcool você fica logo em chamas, né? Aí você imagina, você acende em chamas, a sua roupa toda pegando fogo. É correto arrancar a roupa do corpo? Numa situação dessa, como é que antes de chegar, por exemplo, às vezes não dá nem tempo de chamar o corpo de bombeiros, como é que a pessoa, numa situação dessa, consegue apagar o fogo para que não se queime tanto? É correto arrancar a roupa? O que é que tem que fazer numa situação dessa? Maria... Aí eu gostaria que o sargento, por favor, me orientasse. Excelentes perguntas. Deixa eu só retomar só um pedacinho da sua pergunta da náusea para evitar os engasgos. Você falou de massagem nas costas, mas quando ela já está no processo do engasgo ou não? Não. Já para evitar isso aí, eu gostaria de saber se uma massagem impede dela se engasgar. A massagem nas costas, por exemplo. Obrigada, Maria. Um beijão para você, para todo mundo de Maceió, Alagoas. Ligue sempre que você quiser, vou ficar feliz de atender todas as vezes. Sargento, eu amei as perguntas. Também. Começar pela primeira que ela fez. Vamos lá. Sobre essa manobra em pessoas que não ficam em pé, sentadas mesmo. Dá para fazer? Dá para fazer sim. Na verdade, eu percebi que ela tem uma dificuldade, um problema físico que a impossibilita de ficar de pé. Então, a gente vai estar... É lógico que a manobra ela se torna mais eficaz e efetiva quando você tem uma pessoa mais esticada, né? Quando você tem um posicionamento de uma pessoa ou de pé ou deitada. Mas isso não impede que ela possa fazer a manobra numa pessoa sentada. A dificuldade que ela vai encontrar talvez seja um encosto, onde essa pessoa está sentada. E aí se torna difícil dela, de repente, abraçar essa pessoa para fazer a manobra e que ela se torne realmente efetiva. Tá. Então, o cuidado que a nossa ouvinte tem que ter é exatamente esse. O que está me impedindo? Será que a minha manobra realmente está funcionando?
né? E aí esse é o cuidado do sentado. Mas a manobra ela pode ser executada da mesma forma, sem problema nenhum, desde abraçar sempre por trás. Abraçar e fazer o da maneira J. que der ali, cuidado só para ela ser efetiva dependendo do encosto. Exatamente, né? É isso mesmo. A segunda pergunta? A segunda pergunta a mãe dela tem alguns problemas de náusea, por exemplo, onde fica, acho que ela tem vontade de vomitar, por exemplo. E aí, para não engasgar com nesse processo todo, se massagem nas costas poderia ajudar. Tá. A massagem nas costas está vindo mais um fator psicológico, tá. né? Ela acalma aquela pessoa, ela ajuda nesse sentido, né? Tecnicamente falando, o maior cuidado que ela precisa ter é o famoso broncoaspirar. Como assim? É o momento do vômito, onde a pessoa às vezes está cansada, até pela sua idade, pela enfermidade que ela tem, e respirar ao mesmo tempo. Então ela está vomitando, daqui a pouco ela tem que respirar, e algum pedaço, algum vômito, algum alimento pode entrar para o pulmão, que é o que nós mesmos, às vezes acontece. Você está tomando um líquido, está comendo alguma coisa, e de repente você começa a tossir e fala, foi para o lugar errado, né? Está no caminho errado. É isso, exatamente isso, esse é o famoso broncoaspirar, onde você mandou para o pulmão algo que não era oxigênio, não era o ar respirável. E aí isso te causa uma tosse muito grande. O que ela tem que ter cuidado com o idoso é exatamente alimentação devagar, cuidado na hora de ministrar essa alimentação para essa pessoa, para ela poder deglutir, ou seja, engolir de uma forma tranquila. E quando ela estiver tendo a náusea, o vômito, o cuidado maior é você manter as vias aéreas pérvias, que a gente fala, ela poder respirar, vomitar e fazer isso com uma certa tranquilidade para não ter a broncoaspiração, ou seja, vomitar e depois mandar para o pulmão. Perfeito. A última pergunta dela é com relação a acidente, então, de queimadura com álcool. Fogo e álcool. Como é que faz quando o corpo da pessoa está em chamas? Vamos lá. Basicamente, para você apagar um incêndio, aí vai servir aí para a nossa pessoa aí que sofreu um acidente com álcool e tudo mais, você tem ou resfriamento, ou abafamento, ou retirada do material. Uma pessoa que está com álcool, gasolina, qualquer líquido inflamável no seu corpo, está sofrendo esse processo naquele momento, ou seja, um acidente, a melhor forma a ser utilizada seria o abafamento. É como a gente vê aí na televisão, muitas vezes em filme, uma pessoa pegando fogo, vê alguém com cobertor e vai lá e faz essa técnica que nós chamamos de abafamento, onde você tira o oxigênio e aí você diminui as chamas e acaba apagando o fogo. De preferência, algum tecido que esteja úmido para não grudar no corpo dessa pessoa, porque aí nós temos um outro cuidado. Se essa queimadura ela já está de 2º grau ou 3º grau, ela tem uma gravidade, né, como o caso do 3º grau, eu coloco um tecido em cima, esse tecido pode vir a grudar na pele da pessoa. E aí quando eu socorrer para o hospital, eu vou dificultar o atendimento médico dessa pessoa, né, porque o tecido pode grudar. Então este cuidado ele tem que ser mantido durante o atendimento dessa pessoa. Ou seja, se eu puder molhar esse tecido, se eu tomar um certo cuidado, isso vai me ajudar bastante. Se eu não tiver, a água continua sendo o meu auxílio. Tem uma outra telespectadora na linha, mas antes de eu atender a Idália, a pessoa está sozinha e o corpo está em chamas. Rola no chão, faz o quê? O primeiro instinto que nós temos é exatamente o rolar no chão, né? Se eu tiver água, chuveiro, alguma coisa assim, eu vou procurar. O problema é que o líquido, ele ainda fica no seu corpo. Então, eu volto a reforçar a questão do abafamento. E o rolar no chão, basicamente, eu estou tentando abafar para apagar esse fogo. Joia. Idália está na linha, fala conosco de Osasco, aqui em São Paulo. Oi, Idália, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo. Fique à um vontade. Prazer estar falando com você, assisto sempre o seu programa. Obrigada, Idália, prazer é nosso. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Por favor. Eu tenho 67 anos e de vez em quando eu me engasgo com água. Teve uma ocasião que eu me engasguei, eu estava sozinha e eu cheguei a perder assim, o fôlego e foi tão forte que eu fiz xixi na roupa. Eu tive que sair para fora, que eu morava no apartamento, sair para fora. Aí o pessoal fica falando assim pra gente suspender os braços. Quando a gente está sozinha, suspender os braços, né, que resolve. Eu gostaria de saber se
isso resolve realmente, porque eu moro sozinha. Tá. Isso pode acontecer comigo sozinha novamente, e se esse procedimento resolve. Excelente sua pergunta. E Dália, um beijão para você. Sargento, essa pergunta é ótima, ela fala de engasgar com água. Sim. E sozinha, e se a gente está sozinho e engasgou, não tem ninguém para fazer essa manobra em nós? No caso do engasgamento por líquido, ele facilita um pouquinho a nossa vida. No caso do sólido, muitas vezes ele prende e não sai, né? Obstrui e não fica, não Exato, sai, né? Isso mesmo, ele é uma obstrução de vias aéreas, né? E aí, no caso, você tem uma maior dificuldade, principalmente quando está sozinho. No caso da nossa ouvinte, ela tem uma facilidade, pelo jeito, de se engasgar, né? Primeiro, eu indicaria ela procurar um médico para ver se ela não tem nenhum problema, às vezes tireoide, alguma coisa. Não é a minha área, então não vou entrar tanto nessa seara, mas a indicação sempre é procurar o profissional, ou seja, um médico, para ver se esse engasgamento contínuo, por que ele está acontecendo. Mas a dica que eu dou para ela, a questão de levantar os braços não seria a melhor dica, não seria o mais indicado. Né? Por que eu falo isso? Na verdade, ela volta de novo no que nós falamos anteriormente. O engasgo pelo líquido, ele está indo para o caminho errado. Então você começa a tossir, com isso vem mais nervoso, o coração acelera, a respiração também vai acelerar, e isso se torna um ciclo. Ou seja, eu falo, meu Deus, eu preciso respirar, eu estou tossindo, eu não consigo mais respirar direito, e se eu começo a me movimentar, levantar os braços, vai piorar a situação. Eu vou ficar com o coração um pouco mais acelerado nos batimentos cardíacos, não vai me ajudar em nada. Pelo contrário, eu vou tentar me acalmar para tentar fazer com que a minha respiração relaxe um pouco mais, meu batimento cardíaco diminui e aí eu volto a respirar naturalmente. Perfeito. No caso de engasgar com sólidos estando sozinho, a gente pode usar uma cadeira ou uma coisa para fazer como se fosse o braço de alguém? Isso é uma das primeiras providências que a gente vai tentar tomar, né? Pela internet, aí, pelas redes sociais, já apareceu bastante desenhos, as pessoas comentando sobre isso. E é interessante, porque como é que a gente vai fazer? Eu não tenho ninguém, não dá para eu sair correndo às vezes na rua, estou numa distância muito grande, estou sozinho, não tem ninguém. O ideal seria pontas, né? Alguma quina, algum lugar que aguente o meu peso, aguente essa força que eu vou colocar antes, para tentar fazer. Não é uma coisa tão fácil, às vezes no desenho parece, mas na prática ela não é, o funcionamento é um pouco diferente, mas eu vou fazer de tudo para tentar me socorrer, né? Isso não é recomendado para quem tem um vizinho, para quem tem alguém próximo. Pedir né? essa ajuda. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou incomodar, estou engasgando. Esqueça isso. Corra rapidamente, chame dali o socorro, você não vai conseguir gritar, porque você está aí, mas bate na porta de alguém, toca a campainha. Sinaliza, porque a gente logo entende que a pessoa está engasgada. Isso mesmo. É só você fazer o famoso sinal universal, né? Ou seja, apontou para o pescoço, não consegue falar, a pessoa entende que você está engasgada. Perfeito. Vamos para a praia? Vamos viajar? Então vamos para a praia e agora saber o que acontece na praia, no mar, quais são as principais ocorrências em que a gente pode ajudar, instruir, que o sargento vai poder orientar para que não aconteça mais ou que a gente saiba se livrar dessas situações, sargento. Vamos lá, maravilha. A gente precisa dar algumas dicas, né? A praia, você não precisa ter pavor, medo, mas você precisa ter respeito, você precisa ter cuidado. Então o lema do GBMAR, dos guarda-vidas, sempre é água no umbigo, sinal de perigo. Por que a gente fala no umbigo? Porque a correnteza que está por baixo, quando ela chega na região do umbigo e daí por diante, você perde a sua base, você perde a sua sustentação. E fica mais fácil desse mar, às vezes um rio, não precisamos falar só do mar, né? Ótimo. Um rio, alguma coisa assim, te arrastar, a força d'água. Nós temos em São Paulo uma situação que é corriqueira no verão, que são as enchentes. As enchentes têm a mesma força do rio e assim por diante. E aí ela arrasta as pessoas porque você perde a sua base, a sua sustentação. Então, água no umbigo, sinal de perigo. Agora, algumas dicas que nós podemos dar, para quem está nos assistindo agora, é a questão de pontos fixos. Toda vez que eu tenho uma pedra, toda vez que eu tenho alguma coisa fixa no mar, a tendência é que ao redor desse local tenha buraco. Então aí nós temos um primeiro cuidado a ser tomado.
Então, toda vez que eu tenho um lugar de pedras, alguma coisa, eu tenho aquela, eu vou até a ilha, eu vou nadando até aquela pedra. Tome bastante cuidado. Muitas vezes, para chegar um pouco antes, ao redor daquele ponto fixo, criou-se um buraco. É o que acontece conosco quando a gente está com o pé na beirada d'água. Não vai formando aquele buraco em volta ali? Isso muitas vezes também pode acontecer nesses pontos que são chamados pontos fixos, ilhotas e assim por diante. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que as pessoas às vezes não entendem, eu olho uma área no mar que tem menos onda e outras que tem um pouco mais de onda. E aí eu olho assim e falo, nossa, aqui está mais tranquilo, não tem tanta onda, não é tão perigoso. É o contrário. Geralmente naquela região onde não tem onda, é onde tem buraco. Ele é mais fundo e por isso não dá base e sustentação para estourar a onda. Geralmente é um lugar um pouco mais escuro por causa da profundidade e muitas vezes também serve de corrente de retorno. Como assim? O mar sobe e ele tem que voltar por algum lugar. Ele vai voltando naquele caminho que nós chamamos de corrente de retorno e ali vai formando um buraco. Ao lado nós temos os famosos bancos de areia, que muitas vezes pode salvar a vida de uma pessoa. E aí quando você está sendo arrastado no afogamento, a tendência é sempre querer voltar para a praia. E você gasta muita energia nessa tentativa de voltar, né? Muita energia. O mar geralmente é bem mais forte do que a gente, né? Então aquela correnteza, ela faz o quê? Ela está te puxando e você está lutando ao contrário. E naquele pavor, naquele momento, você não percebe que nas laterais você tem um chamado banco de areia. Então muitas vezes nadar para o lado, para as laterais, é o que vai salvar a sua vida. Tá. Então, no caso de acontecer aí uma situação de você perdeu essa base, está sendo levado. Sim. A princípio, então, deixa levar, né? Se mantém com a cabeça para fora, mas deixa levar. Certo. E tenta sair pela lateral. Eu não preciso esperar um momento de deixar levar, tá. Porque geralmente a pessoa... Tá bom. O pavor é muito grande. E nem todo mundo tem aquela calma de falar, não, eu vou deixar levar e vamos. Não. Aí chega lá, tem uma surpresa, não aparece nenhum banco de areia. Mas você falou, geralmente tem um banco geralmente de areia. Tem um banco de areia. Então, o que acontece? Se eu deixar me levar, às vezes, muito fundo, muito longe, difícil, né? Aí a profundidade aumenta demais. E aí eu continuo no afogamento propriamente. Nessa situação, o saber nadar, que jovem é muito aventureiro, né? Sim. Eu acredito que essas situações possam acontecer mais, né, com mais frequência com adolescentes, enfim. Bastante. São muito aventureiros. Mas eu sei nadar. No mar não tem muito saber nadar, né? Não, o mar ele é uma natação um pouco diferente, né? Eu sou caiçara, eu vivo na praia, moro até hoje na praia, e o mar você tem que conhecê-lo, senão ele vai te arrastar. E a natação do mar ela é diferente de uma natação de água parada. A gente tem que parar para pensar que nós temos, por exemplo, onda. Então, se você tem onda, a água está vindo de cima. E aí como é que eu faço? Não é uma água tranquila, parada. Então, eu tenho que ter esse respeito, esse conhecimento. Você falou a questão dos jovens? Sim, os jovens são mais abusados. Mas nós temos aí um agravante terrível, que é o uso de bebidas alcoólicas. Então, o excesso de uso de bebidas alcoólicas, da ingestão da bebida, né, às vezes faz a pessoa perder a noção, ela quer ir nadar lá no fundo, ela quer brincar e aí ela perde a força, onde acontece um número muito grande de afogamentos. Na praia a gente pode identificar onde estão esses os guarda-vidas, né? Sim. Como é que a gente identifica isso? E olha que curioso. Existem placas, está sinalizado onde estão essas correntes, né? Onde a gente não deve nadar, onde não deve entrar porque está mais perigoso. É verdade. É difícil alguém respeitar isso, né? Também não tem não está impedido, está sinalizado. É da responsabilidade de cada um também, né? É verdade. Às vezes tem até também o impedimento. Tá. Existem algumas praias, a maioria está sinalizada, como você falou. Uhum. Aonde o guarda-vidas colocou aquela placa é o local que não deve entrar. Ali tem essa famosa corrente de retorno, buracos, às vezes coisas fixas. Por exemplo, lá na cidade onde eu moro, em Santos, nós temos 2 locais da praia que estão isolados. Por quê? Porque existe ferros de uma embarcação bem antiga que encalhou na praia. E aí nós temos acidentes, pode acontecer um acidente grave. Na questão do bombeiro, a dica principal que eu dou, chegou na praia, verifica onde é que está o bombeiro. Ele muitas vezes está sentado naquele cadeirão,
que é uma escada com guarda-sol em cima, um banquinho vermelho. Ali ele está fardado numa cor bem forte, que é o amarelo e o vermelho, são as cores universais dos guarda-vidas. Procura se orientar com essa pessoa. Procura perguntar para ele a informação. Geralmente ele está num local onde ele vai trazendo as pessoas para frente dele, para ficar mais fácil dele cuidar. Esses são alguns cuidados que nós devemos ter. E respeitar, né? Às vezes ele está lá na beira da água, apitando, chamando as pessoas que ele está vendo que estão indo, acho que para um lugar mais distante, né? Sim. E aí tem realmente que respeitar. Eu acho que eu esqueci de uma dica, desculpe te cortar, mas é bastante importante. A brincadeira com boias. Então nós temos um número muito grande de acidentes com pranchas, com boias, de pessoas que não têm conhecimento do mar. Então elas pegam às vezes até uma bola. Ela fica abraçada e vai indo. Quando ela percebe, já não dá mais para voltar. Então, crianças com esse tipo de brinquedo tem que tomar muito cuidado. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem mais dicas aí para evitar o afogamento, né? Seja na praia, pode ser a piscina, ou mesmo os rios, represas, né? E também a gente vai falar um pouquinho dos acidentes de trânsito. Até já. Nós estamos de volta com Consulta ao Doutor, que hoje dá dicas sobre os primeiros socorros. A gente está falando aqui sobre ambiente de mar, vamos falar de piscina, rios, represas. Hoje quem tira todas as nossas dúvidas é o sargento do Corpo de Bombeiros, Luiz Camino. Sargento. Pois não. O mar a gente já entendeu. Certo. Agora e quando? A brincadeira ou o passeio num rio, numa represa, mesmo na piscina. Vou segurar na borda, cansa, né? A gente fica muito cansado. Às vezes, num primeiro momento, está tudo certo. Mas a água, ela cansa muito, né? Esse esforço. Bastante. Conta um pouquinho pra gente os cuidados, porque na praia, né, no mar, você vai andando e vai ficando mais fundo conforme os passos. Num rio, por exemplo, pode ser que não, né? Já está ali uma altura definida, muitas vezes não dá pé. Muitas vezes, e a pergunta é excelente, né? Na verdade, os cuidados acabam sendo praticamente os mesmos, mas com a grande diferença daquilo que você acabou de falar. Um rio, muitas vezes eu vou entrar e ele já tem ali uma profundidade enorme. A praia, às vezes, ela te dá a chance de caminhar um pouco mais, parar com água no joelho, daqui a pouco eu tenho que tomar cuidado com o buraco. Muitas vezes o rio não, mas ele pode também. Ele depende do desenho deste rio. Nós temos rios, às vezes, que tem muitas pedras em volta. O pessoal abusa na questão de vai caminhando pelas pedras. Essa pedra, muitas vezes, tem limo, ela vai formando, ali tem formação de limo, ela pode escorregar. Essa pessoa vira cair, já cai numa grande profundidade, que não dá pé. Ela muitas vezes é arrastada por esse rio. Se a pessoa se deparar com essa situação, o ideal aí entra naquilo que você falou do exemplo do mar. Eu tenho que deixar o corpo ir. Eu deixo ir, com os pés na direção de que a gente chama de rio abaixo, no sentido que está me levando. Eu vou tentar usar os braços para manter a cabeça fora d'água e sempre pensando em ir na direção das margens do rio, né? Então, a minha intenção é sempre jogar o meu corpo para os lados, para a margem que eu tiver mais próximo. Isso daí faz com que eu proteja o meu corpo para qualquer pedra, para qualquer... você vê como é uma natação diferente. Todo mundo imagina que é só nadar, tal, e muitas vezes não. Eu tenho que deixar o corpo levar e usar as laterais, onde nós chamamos de remanso, ou seja, uma região, quando ela bate na lateral, ela faz um redemoinho. E ela com isso te traz até de volta para o canto. Então o ideal é ir na direção das margens. Agora, piscina requer bastante cuidado, principalmente com crianças. A gente tem visto aí um número, infelizmente, até grande, tá? Aumentando aos poucos, de crianças que têm acesso à piscina, grande profundidade, a criança não tem noção e é como você falou, a profundidade é de uma vez. Ela entrou na piscina, ela já cai
e ali ela não tem um socorro imediato ou um adulto que não está ao lado para ajudar, e aí se torna bastante grave. E a gente relaxa um pouco quando não é na nossa própria casa, né? Porque se a piscina está na sua casa, você convive com isso todo dia, você vai cercar essa piscina, você vai colocar aquela cobertura que é própria para, né? Não é aquela de aquecer a piscina simplesmente, é uma cobertura para isso mesmo, sim, né? Sim, isso mesmo, é uma proteção mesmo. Isso, mas quando você está numa casa de veraneio, você alugou um lugar, né? Então, eu vou ficar de olho nas minhas crianças, mas é um segundo, é uma fração de segundo, é o suficiente para acontecer um acidente. É muito rápido, Denise, é extremamente rápido, é aquilo que a gente falou, né? A criança, ela tem uma agilidade muito maior que a nossa. Quem tem filhos, quem tem crianças pequenas, sabe exatamente como é. Olhou para o lado, ela já andou metros e metros e você não viu, né? É uma fração de segundos. A dica que eu daria para qualquer pessoa que tem piscina ou está com uma criança é que isole essa piscina. Tá. Nem com a lona, não gostaria nem melhor, né? Realmente cercar. Tá. Ela não pode ter acesso à piscina. Essa é a grande providência que você deve tomar. Esquece a questão às vezes da lona, essa lona pode dar problema, não sei. Pega, isola e não cerca essa piscina e não deixa a criança ter acesso. Mesmo em prédios, condomínios, acho que tem que ficar fechado, né? Isso. Porque a criança também sobe ali, abre, se você está só com o cadeado colocado ali, não está trancado, né? Isso mesmo. Não deixar trancado, a gente pede a chave, tá tudo certo, mas para evitar problema principalmente com as crianças nesse caso. Você tocou num assunto interessante. As pessoas que moram no condomínio têm que entender que aquilo ali é uma segurança, né? Na verdade, eu tô usando aquilo como segurança para qualquer outra criança. Então, perca o seu tempinho, não tem trabalho nenhum, questão nenhuma de ir lá, pedir a chave, cadeado e tal, mas você tem uma piscina segura. Vamos falar um pouquinho de acidentes de trânsito, Vamos sargento. Lá. Quais são as principais ocorrências? O pessoal às vezes abusa. É moto, é? Infelizmente a gente tem um número aí muito grande, é o famoso acidente auto versus moto, digamos assim, carros e motos, né? Uma guerra constante aí no trânsito e cada um tem a sua tese, né? A sua defesa. Não, mas os motoboys, os motoqueiros, os motociclistas, não importa o nome, eles andam que nem louco e passam no meio do trânsito. E aí o motorista, o motociclista, ou o motoboy, ou sei lá, motoqueiro, cada um tem a sua nomenclatura, tem uns que não gostam que chame de motociclista, nem motoqueiro, ele diz que é o condutor do veículo. O que a gente precisa de respeito no trânsito, o que a gente precisa de cuidado, cada um respeitar o seu espaço para diminuir esse número de acidentes. O trânsito ele mata muito, nós temos aí um trânsito que mata mais do que uma guerra. Então, nós temos um número absurdo de óbitos dentro de acidentes com o trânsito, envolvendo carro, moto, caminhão, não importa. Nós temos, infelizmente, o brasileiro, não sei, ele se considera um excepcional motorista, em todos os sentidos. E aí ele acaba ocasionando aí um número enorme, tanto para o Corpo de Bombeiros quanto para o SAMU, de acidentes no trânsito. Mas nós temos aqueles dias que são os campeões, né? A sexta-noite e o sábado-noite, que é o momento onde o pessoal sai para se divertir, e eu não sei que diversão às vezes é essa, onde o uso do álcool, às vezes de droga, é constante também, infelizmente, né? E o abuso da velocidade, brincadeiras com o veículo, famosos racha, ou correr com a moto. E então a sexta e o sábado, infelizmente, o número de ocorrência aumenta bastante. E é triste porque quando a gente pega um veículo, qualquer um, para dirigir, né, ou pilotar, se for uma moto, a gente não dirige só para nós, né? Você também está o tempo todo salvando o outro de um acidente. Às vezes a culpa nem foi sua, mas você dirigiu para ele, né? Então, por ele, para dar certo ali, para que não houvesse um acidente. Sabe que hoje o que chama muita atenção? Pessoas que não usariam motos se o trânsito não fosse tão intenso, e elas precisam usar esse veículo que te leva mais rápido, né? Para você conseguir, sei lá, de repente até horas a mais com a sua família, mas precisa de muita prudência, né, sargento? Bastante. Você vê como é interessante. Eu sou um bombeiro que ando de moto desde os 18 anos de idade, né? A habilitação de moto e carro eu tirei as duas juntos na época, né?
E até hoje eu ando de moto e eu nunca caí de moto. E eu trabalho numa cidade e moro em outra. É verdade. Eu rodo, cada vez que vou trabalhar, eu viajo. Eu rodo em média aí 80, 90 quilômetros para fazer essa diferença. É uma viagem de uma hora e pouco, mas que pega estrada, pega muitas vezes congestionamento. Te expõe também, né? E eu dirijo exatamente da forma que você falou. Eu tenho que pensar no meu cuidado, mas eu estou sempre ligado no outro. Antecipando. Né? Prestar atenção, o que nós chamamos de percepção de risco. É você perceber, é uma matéria que inclusive é estudada na segurança do trabalho, segurança do trânsito, que é perceber, se antecipar algo que pode acontecer. Então, dirigir para os outros. E o grande problema da moto é que não tem nenhuma estrutura ao redor de você, né? Então, a mínima batida é no seu corpo, não é na lataria do carro, né? Então, essa é a grande gravidade. Você não tem ali uma ferragem, você não tem nada que vai te proteger. Você tem apenas o seu corpo. E ele é único. Né? Então, ele não tem esse poder, ele não tem essa capacidade de aguentar uma pancada com um ônibus, com um carro, ou só uma queda. Né? Muitas vezes, por excesso de velocidade, tem acidentes que ocorrem você sozinho, pegou pedra, pegou algum lugar molhado e sofreu uma queda, o seu corpo, ele sofre com aquele impacto. E aí, muitas vezes, a ocorrência se torna bem grave. O único objeto, né, de equipamento de segurança que se tem hoje, que é obrigatório, é o capacete. É o capacete, ele que é obrigatório. Nós temos, lógico, no mercado, outros tipos até eu chamaria de EPI, né? Nós temos uma roupa, legal, mas que ela tem uma proteção, parece um equipamento de proteção individual. Tá. Nós temos cotoveleiras, nós temos joelheiras, nós temos a proteção para as costas, para o tórax, nós temos vários tipos, né? Mas eles não são obrigatórios. O que realmente o equipamento obrigatório é o capacete, que é o que a gente mais vê aí no dia a dia. Tá. E às vezes a gente vê acidentes tão graves que o capacete não foi capaz de aguentar, né? O capacete, por exemplo, eu sempre usei isso para mim, ele tem um prazo de validade, para falar a verdade. Legal. Você tem que ficar de olho que aquilo ali daqui a pouco já não está te dando a mesma proteção. Então, passou esse prazo, se você está percebendo que o capacete já não está, troca o capacete. Porque é a sua proteção principal e única ali naquele momento. Numa situação de acidente, onde você tem um piloto, então, da moto, acidentado, ele está no chão, às vezes ele não cai da melhor forma, ele está de lado ou ele está de barriga para baixo, faz o quê? Pode tirar o capacete? De repente ele vai falar, não, tá tudo bem, eu vou levantar. Como é que a gente faz e instrui a pessoa que está ali, às vezes no calor, ele sabe o que deve ser feito muitas vezes, mas no calor, ali naquela pressa, que mesmo sofrendo um acidente, ele tem que chegar em algum lugar, como é que faz? Nós temos alguns acidentes que muitas vezes são leves, entre aspas, né? Por que eu estou falando entre aspas? Porque às vezes a própria pessoa que caiu, na adrenalina, ela já levanta. Ela toma aquele susto, ela toma uma pancada e tal, ela rala um joelho e ela automaticamente levanta. Esse é um caso. Mas nós temos aquele caso onde você assistiu a cena e percebeu que não é tão simples assim. O caso é mais grave, a pancada foi muito mais... E ele quer levantar. Essa pessoa não deve se mexer. Ela tem que se manter imóvel, ela tem que permanecer no local. Com o capacete? Com o capacete. A retirada do capacete ela é feita de uma forma técnica. Precisamos saber como retirar, porque quando eu vou retirar esse capacete, eu posso lesionar a região cervical, né? Mexer na coluna cervical e aí eu vou agravar a situação daquela pessoa. Então, até a retirada de um capacete, ela é feita de uma forma... Então, nós temos uma técnica para que retire e aí sim, essa pessoa vai ser atendida. O ideal é que ela permaneça ali, aguardando socorro até a chegada da viatura, da ambulância, de quem for socorrê-lo. Acidentes de trânsito, então, normalmente, quando a equipe chega, vocês colocam parece um colete, então vocês vão meio que amarrando a pessoa, assim, para não mover, né? Até no carregar da maca, levar para o veículo, enfim. Isso é precaução ou quando isso acontece, vocês já imaginam que teve uma lesão na coluna? Sim, todo acidente de trauma
para nós, bombeiros, ou para o SAMU, nós trabalhamos sempre com a situação imaginando estar mais grave. Então, a gente não trabalha com aquela possibilidade, talvez não. Nós vamos tratar daquela vítima, cuidar daquela pessoa como se fosse algo extremamente grave. Depois, no hospital, com todos os exames, raio-x, tomografia, o que tiver que ser feito, vai descartando as possibilidades de ser algo tão grave e vai diminuindo. Ou não, ou pode se achar realmente algo realmente grave. Então, o que você falou, nós chamamos de colar cervical, né, que é colocado no pescoço dessa pessoa, exatamente para imobilizar essa região. E quem vai retirar esse colar é o médico, porque ele vai fazer exames, ele vai fazer alguns testes, pedir para essa pessoa se movimentar, e com isso ela vai mostrar alguns sinais de que não houve lesão nessa região. A mesma coisa são as talas para fratura, a mesma coisa a famosa prancha rígida, que é aquela prancha de madeira que nós colocamos a pessoa deitada, onde ela vai amarrada, como você falou, ela tem todo um posicionamento de como ela vai ficar, e quem vai tirar isso vai ser lá no hospital após alguma bateria de exames. Eu vou aproveitar de fazer essa pergunta que é muitíssimo comum. Então você está num lugar de repente mais afastado, mais isolado, onde você sabe que você chega mais rápido no hospital se você colocar a pessoa dentro do teu carro e partir com ela. E aí você tem muitas vezes uma fratura exposta. Tem algo que a gente possa fazer, que a gente tenha em casa para imobilizar sem ter prejuízo dessa fratura e levar a pessoa para o hospital? Ou é arriscado? Então, nós temos que ter pelo menos um conhecimento do que eu vou fazer. Tá. Passei por algum treinamento, tenho conhecimento de como imobilizar uma fratura, para não agravar a situação. Se eu tenho este conhecimento, ótimo, eu posso tomar essa providência de pegar a pessoa, fazer uma imobilização correta para não agravar a situação e, de repente, colocar essa pessoa no carro e levar até o hospital mais próximo. É um exemplo muito bem dado seu aí da questão de repente, eu posso morar numa região, eu tenho um hospital que é próximo e o socorro está em outra cidade, e a fratura foi, por exemplo, numa mão, no dedo, no pé, e a pessoa está totalmente intacta, apenas foi uma fratura, uma região extremamente localizada. Se eu tenho conhecimento, ótimo, eu imobilizo aquela fratura, posso colocar de repente essa pessoa dentro do carro e socorrer, desde que ela não seja uma vítima de trauma, de queda, é apenas uma fratura localizada. Excelente. Num determinado momento, você falou de observar esse ambiente, né? Sim. Num acidente de trânsito, você está numa estrada, por exemplo, você encosta para oferecer esse suporte, esse socorro. Como é que faz para a gente, tá ajudando, né? Para a gente não ser vítima de um outro acidente, pode ser pior. Isso daí é algo que nos preocupa muito, né? Faz pouco tempo eu recebi até uma imagem e vi pelas redes sociais de pessoas que bateram o veículo, foram 3 veículos, e elas saíram do carro e de repente o caminhão, o ônibus, todo mundo começou a bater exatamente porque as pessoas pararam no meio de uma estrada. Então, se eu vou prestar um socorro, eu tenho que parar o meu veículo em um lugar extremamente seguro, que me dê condição total para prestar esse socorro. Tentar diminuir a velocidade desse trânsito, sinalizar. Às vezes, naquele calor da emoção de querer ajudar, eu posso me tornar também uma vítima. Então, a primeira coisa antes de acessar esse carro, por exemplo, se eu estou no meu veículo, eu coloco o meu veículo afastado, numa região totalmente protegida, que saia de qualquer cenário de acidente, eu volto, eu sinalizo para todo mundo o que está acontecendo, para depois atuar. Senão eu posso também me tornar uma vítima. Perfeito. Então, prestar atenção nesses vários fatores que podem fazer toda a diferença. E, claro, quem tiver a oportunidade, quem quiser, né, fazer esse curso também, que é um curso básico de primeiros socorros, ele é feito para leigos mesmo, né? Isso, nós temos vários lugares, né, várias empresas, profissionais da área que podem estar atuando nesse sentido de prestar essa assistência, esse treinamento e ensinar as pessoas o que seria o básico dos primeiros socorros. Aliás, na minha opinião, eu acho que deveria ser passado nas escolas, desde criança, você estudar e aprender pelo menos os primeiros socorros.
Eu também acredito muito nisso. E acho que a primeira coisa que a gente deve ter consciência é que a gente não vai conseguir resolver o problema, mas ter essa informação vai facilitar e muito, principalmente saber para quem ligar. Né? E a gente aprendeu hoje no Consulta ao Doutor, só para você não esquecer, o telefone do Corpo de Bombeiros é 193. É um número bom para a gente ensinar desde cedo as crianças, ter colado aí na geladeira, né? Ter um local de fácil acesso aí, onde todos possam ver, para saber ligar, instruir aí quem estiver com você, como é que fala, dar referência do endereço, se é um lugar mais afastado, né? Isso mesmo. Então tudo isso acho que vai fazer a diferença para que o socorro chegue rápido. Eu vou passar os contatos, porque o nosso tempo já acabou, sargento. Que rápido. Vou passar 2 telefones e você entra em contato pelo WhatsApp, tá bom? 0 operadora 11 97442 7013. 97442 7013 e 95580 9695. Os 2 telefones você entra em contato pelo WhatsApp. Sargento, eu adorei te receber. Tem também o site, perdão. É www.obombeiropalestrante.com.br obombeiropalestrante.com.br. Sargento, adorei te receber. Volte sempre. Muito Aprendi obrigado. demais. Obrigada. Obrigado. Eu espero voltar logo. Vai voltar. Obrigada, viu? Obrigado. Sargento, adorei. Foi muito bacana a gente aprender tanta coisa sobre os primeiros socorros, né? A gente deve saber sempre ter essa informação. Informação é poder.